Bem-vindos à aula de Cálculo 3. Este é o vídeo 7, onde nós apresentaremos, a segunda e última parte sobre o conteúdo de sequências. Vamos ver um pouco mais sobre o limite de sequências. Temos o seguinte: dado uma sequência aqui AN, onde o limite da sequência AN é igual a L, para quando n tende ao infinito. E dado uma função f que é contínua em L, ou seja, no limite da sequência N. Então, se essas duas condições são satisfeitas, então temos o seguinte, que o limite da função f de AN, ou seja, substituir o x, digamos assim, a variável de f, por cada um dos termos da sequência N, então o limite de f de AN vai ser igual ao f de L. Exemplo 1. Encontre o limite do seno de π sobre n com n tendendo ao infinito. Então, vamos ver aqui a solução. Vamos considerar, se considerarmos que π sobre n é a fórmula de uma sequência, AN, então, tomando AN igual a π sobre n. Então, temos o seguinte, que o limite dessa sequência já é conhecido, Então, isso aqui, o limite da sequência é igual a zero. E se considerarmos a função f de θ igual ao seno de θ, sabemos também que o seno de θ ela é contínua no número zero. Então, nós já temos o limite de uma sequência conhecida, que é o π sobre n, e conhecemos uma função, a função seno, que é contínua exatamente no limite dessa função. Então, com essas informações, temos o seguinte, que o limite do seno de π sobre n com n tendendo ao infinito é o mesmo que a gente calcular o seno do limite de π sobre n com n tendendo ao infinito. Então, eu botei o limite aqui dentro da função. Esse limite aqui é zero, então o seno de zero é zero. Então, dessa forma, esse limite aqui é igual a zero. Deixa eu botar aqui, Então, esse limite aqui, ele vai ser igual a zero. Bom, exemplo 2 é calcular o limite de n fatorial sobre n elevado a n para quando n tende ao infinito. Então, vamos observar o seguinte. Quando n tende ao infinito, o n fatorial também tende ao infinito. E n sobre n, claro, também vai tender ao infinito. Então, a princípio, nós temos que essa fração, essa razão aqui para um n muito grande, vai ficar infinito sobre infinito. Então, nesse caso aqui, a recomendação seria aplicar a regra de L'Hospital. Só que temos um problema, é que a função x fatorial ele não está definido para todo o domínio dos reais. Na verdade, isso aqui é uma função definida apenas no conjunto dos números naturais ou para os inteiros não negativos, especificamente isso. Ele é apenas definido para inteiros não negativos. Então, por essa razão, a gente não pode aplicar a regra de L'Hospital. Então, vamos observar aqui o termo geral. Então, o termo geral AN, a gente pode escrever ele dessa forma aqui. Como o numerador é um fatorial, então ele vai ser 1 vezes 2 vezes 3 até o n. E o denominador, como é n sobre n, a gente poderia também fatorar ele dessa forma. Então ficaria n vezes n vezes n. E aí dessa forma o termo geral a gente poderia escrever como um produto dessas frações aqui. Do jeito aqui que vocês estão vendo. Então observe o seguinte, que essa fração aqui que está entre parênteses, esse produto que está entre parênteses, ele é no máximo 1. Que com exceção dessa fração n sobre n, observe que os denominadores são sempre menores, observe que os numeradores são sempre menores que os denominadores. Então, com exceção dessa última fração, todas as outras frações são menores do que 1, E o produto de frações, ou o produto de números menores do que 1, é sempre um número menor do que 1, Então, quer dizer que esse produto aqui, dependendo do valor de n, ele vai ser no máximo 1. Por exemplo, para n igual a 1, ele vai ser, o A1 vai ser 1.
Já o A2, esse produto aqui, vai ser 1. Aí ficaria 1 vezes 1 meio, né? Então, esse produto aqui é no máximo 1. Né? Então, ou seja, esse produto é menor ou igual a 1. Bom, então isso quer dizer que o AN ele vai ser maior do que 0. Todos os termos da sequência é sempre maior que 0. E vai ser sempre menor do que 1 sobre n. Menor ou igual a 1 sobre n. Né? Então, dessa forma, eu posso aplicar aqui o teorema do confronto. Então, para n tendendo ao infinito, eu tenho que 1 sobre n tende a 0. E 0 vai tender a 0 mesmo. Né? Então, isso quer dizer que esse AN vai tender a 0 quando n tender ao infinito. Então, dessa forma, o limite procurado é igual a 0. Exemplo 3. Para que valores de R a sequência R elevado a n converge. Então, vamos estudar então o comportamento dessa sequência, né? Quando a gente está variando a base, né? O valor de R aí. Então, sabemos o seguinte, né? Que se R é igual a 1 ou R é igual a 0, o limite da sequência vai ser o próprio R, né? Então, o R pode ser 1 ou pode ser 0, se a gente procura, né? Se a gente tem o desejo de encontrar uma sequência, né? Desse tipo aqui, que seja convergente, né? Se R for igual a menos 1, já vimos que menos 1 elevado a n, o limite dessa sequência não existe, né? Já vimos em atividade anterior, né? Em exemplo anterior. Bom, R elevado a n, né? Ela também, né? A fórmula dela é uma função exponencial, né? De base R. E aqui nós já sabemos o seguinte, que se R, né? Se a base é maior do que 1, então a função ela vai para o infinito. Então, essa sequência aqui, né, ela vai divergir para o infinito. Se a base estiver entre 0 e 1, então quer dizer que o limite vai para 0. Né? Então, a sequência ela converge, né, e converge para o número 0. Agora, se a base for um número entre menos 1 e 0, né, nesse intervalo aqui que está aberto, então, nós vamos ter o seguinte, o limite do módulo dessa sequência é igual ao limite do módulo da base elevado a n. Né? Então, nesse caso aqui, o módulo da base é um número positivo e como R está entre menos 1 e 0, ele cai nessa situação aqui. Né? Então, esse limite aqui é 0. Então, dessa forma, o limite da função para o intervalo aberto de menos 1 a 0, o limite da sequência, onde a base pertence ao intervalo de menos 1 a 0, esse limite é igual a 0. E se R for menor do que menos 1, ele cai numa situação semelhante a esse, né? Que o módulo, né, o módulo dos termos iria para o infinito. Mas nesse caso aqui, como a base é negativa, os termos ficariam alternando o sinal, né? O primeiro termo vai ser negativo, o segundo positivo e assim por diante. Então, na prática, esse limite aqui ele não existe, tá? Então, ele não diverge para o infinito, ele simplesmente não existe. Então, se a base for menor que menos 1, a sequência é divergente, tá bom? Então, já analisamos aqui para R, né, no conjunto dos reais. Então, dessa forma, se a gente procura, né, valores de R de modo que essa sequência seja convergente, então vamos ter esse teorema aqui. Né? Então, a sequência R elevado a n, ele é convergente se a base pertencer, né, ao intervalo aberto em menos 1 e fechado em 1. E a sequência ele diverge para qualquer outro valor de R. Tá? E aí a gente vai até mais além, né? Que se ele pertencer, né, considerando essa sequência, aonde a base pertence a esse intervalo, a gente vê aqui então que a sequência ela converge para 0, tá bom? Existem outras anotações em relação a esse intervalo, né? Eu poderia até escrever ele dessa forma assim, né?
poderia escrever ele assim, né? Que o módulo de R seja menor do que 1, né? Só que nessa anotação aqui o 1 não entraria. E nós já vimos que se R for igual a 1, ele converge, né? Mas também é usada essa anotação aqui, né? Agora vejamos aqui a definição de sequências monótonas, né? Então a sequência AN ele é chamada de crescente quando o termo AN ele é menor do que o seu sucessor, tá? Então significa dizer que quando a gente vai abrindo, né, vendo o próximo termo, então o próximo termo vai ser sempre maior. Então dizemos que essa sequência ela é crescente, tá? E ela é chamada de decrescente quando o AN é maior do que o AN mais 1, ou seja, quando o sucessor de um termo é sempre menor do que o próprio termo, né? Então dizemos que essa sequência ela é decrescente. Então, quando a sequência ela é crescente ou decrescente, chamamos de monótona, tá? Pode acontecer da sequência ela não ser decrescente e também não ser crescente, né? Que é o caso de sequências contínuas, ou também tem um caso de sequências onde alguns termos são iguais, por exemplo, né? Ela não está sempre crescendo, tá? Mas toda sequência onde o termo seguinte é sempre maior ou sempre menor, então está sendo uma sequência monótona, né? Então podemos chamar de sequência monótona crescente ou sequência monótona decrescente. Exemplo 4, verifique se a sequência 3 sobre n mais 5 ela é monótona. Verificar se ela é monótona é verificar se ela é sempre crescente ou sempre decrescente, tá? E aqui, no caso, como já conhecemos a fórmula, né, da sequência, né, a fórmula que define, né, os termos da sequência, aí fica algo simples, que é só ver quem é o termo geral e quem é o sucessor do termo geral, tá? Então, o termo AN é 3 sobre n mais 5. E o termo n-1, que é o sucessor do AN, é só a gente substituir n por n mais 1 aqui. E aí verificamos que o termo n mais 1 é 3 sobre n mais 6, né? Então, como o denominador do n mais 1 é maior que o denominador do termo AN, né? Então quer dizer que essa fração aqui é menor do que essa fração aqui, tá? Então, dessa forma, a gente verifica que o AN é maior do que o AN mais 1. Então, isso quer dizer que essa sequência aqui é uma sequência monótona decrescente. Exemplo 5. Mostre que a sequência AN, definida como n sobre n ao quadrado mais 1, é decrescente, tá? Dizer que essa sequência é decrescente é o mesmo que dizer que todos os termos são maiores do que seus sucessores, tá? Ou seja, o termo AN ele é maior que o termo AN menos 1. Então temos que o termo AN ele é n sobre n ao quadrado mais 1, né? Que foi definido aqui. O termo AN mais 1, onde eu substituo n por n mais 1, vai dar essa fórmula aqui, né? Então vamos substituir aqui nessa desigualdade e verificar que com a substituição essa desigualdade continua verdadeira, né? Então, substituindo está aqui, e aí agora é só a gente fazer as manipulações algébricas, né? Eu passo o denominador dessa fração para cá, para o primeiro membro, o denominador dessa fração para cá, no segundo membro, né? E aí temos essa expressão, né? E aí resolvendo aqui as potências, os produtos, né? E depois, passando todo mundo que tem n para o primeiro membro, quem não tem, fica no segundo, né? Chegamos então na forma reduzida, essa expressão aqui, tá? N ao quadrado mais n, ele é maior do que 1. E aí temos o seguinte, como n assume valores inteiros maiores ou iguais a 1, né? Então a gente verifica que essa desigualdade aqui ela vai ser verdadeira, tá? Porque para qualquer valor maior ou igual a 1, né, de n, né, n ao quadrado mais n vai ser sempre maior do que 1. Então, já que essa desigualdade é verdadeira,
Isso implica dizer que essa sequência aqui, né, realmente é decrescente, tá? Então essa é a forma que a gente prova que essa sequência é monótona decrescente. Bom, uma sequência AN é dita limitada superiormente se existir um número, que eu estou chamando aqui de emissão, de tal forma que todos os termos da sequência vai ser menor ou igual a esse emissão. E dizemos que a sequência é limitada inferiormente se existir um número mzinho, de tal forma que todos os termos da sequência AN é maior ou igual a esse mzinho. Tá? Então, se ela for limitada superiormente e inferiormente, então dizemos que a sequência ela é apenas uma sequência limitada. Tá? Então, pode acontecer da sequência ela ser limitada inferiormente e não ser limitada superiormente, e vice-versa. Tá? Mas se caso ela tiver um limite superior e um limite inferior, então a gente diz apenas que ela é limitada. Tá? Então, fica bem claro isso. Se eu digo que determinada sequência é limitada, então você já entende que existe um limite superior e existe um limite inferior. Então vejamos aqui 3 exemplos de sequências. Né? Então, por exemplo, temos essa primeira sequência, que é a sequência N, que seria a sequência dos números naturais. Né? Ela é limitada inferiormente, mas não é superiormente. Né? Eu coloquei aqui conforme está no livro, né? Que ele diz que o AN é maior do que 0. Mas quando a gente escreve, né, essa sequência, como ele não está indicando, né, quem é o primeiro termo, então o primeiro termo é para n igual a 1. Então a sequência fica 1, 2, 3, e aí segue até o n e depois segue. Né? Então vocês vão ver que nesse caso aqui, poderíamos dizer que todos os termos AN ele é maior ou igual a 1. Né? Aqui ele foi dito que é maior do que 0, não está errado, mas também não está errado dizer que o AN é maior ou igual a 1. Né? Então o 1 seria também um limite inferior dessa sequência. Na letra B, temos que essa sequência aqui ela é limitada. Tá? O limite inferior dela é 0. Né? Então, se eu substituir n por 1, então ele vai dar um valor maior do que 0. E essa sequência aqui, ela é sempre menor do que 1. Ela não dá 1, ela vai ser menor do que 1. Tá? Então, é porque aqui a gente está utilizando valores inteiros. Mas também poderia dizer, né, que como o primeiro termo dessa sequência é um meio, e todos os outros termos são menores do que, ou melhor, né, são maiores do que um meio, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, que um meio ele é menor ou igual ao AN, que é menor do que 1. Tá? Também poderia ter escrito aí dessa forma. Tá? Todos os termos, porque não tem nenhum termo que vai dar 1, né? Mas o menor valor que essa função assume é um meio. Então, poderia também ter escrito dessa forma. Na letra C, temos a sequência n, que é menos 1 elevado a n. Né? A gente sabe que essa sequência aqui é uma sequência cujo limite dela não existe. Então, ela é uma sequência divergente. Né? Então, enquanto que, por exemplo, na letra A, ela diverge para o infinito e na letra B, ela é convergente. Né? No caso dessa sequência, ela é divergente. Mas, embora ela seja divergente, ela é uma sequência limitada, porque todos os valores AN vai estar entre, né, no intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá? Então, a sequência é divergente, porém ela é limitada. Então, isso fica claro para vocês que dizer que uma sequência ela é limitada não quer dizer que ela é convergente. Tá? E dizer que uma sequência é divergente, isso não quer dizer que a sequência é limitada. Então, está aí o exemplo de uma sequência que ela é limitada e também é divergente. E aqui temos o teorema, né? Na verdade eu chamei de teorema da sequência monótona,
que diz o seguinte: toda sequência monótona limitada é convergente. Tá? Então, se você consegue provar que uma sequência ela é crescente ou decrescente, e além disso, ela também é limitada, ou seja, ela tem um limite inferior e tem um limite superior. Então, isso é suficiente para dizer que ela é convergente. Em outras palavras, quer dizer que o limite dela é um número real, ou seja, o limite existe e é igual a algum número real. Tá? Mas esse teorema não indica, né, qual é o limite, mas ele possibilita dar uma garantia de que o limite existe. Exemplo 7. Investigue a sequência AN definida pela seguinte relação de recorrência. Né? O A1 é igual a 2 e o AN mais 1 ele vai ser o AN mais 6 dividido por 2. Tá? Então, temos o seguinte, vamos ver aqui a estratégia. Né? Então, vamos observar os primeiros termos dessa sequência. Né? Então, foi colocado aqui 9 termos. Né? Vimos que o menor termo é 2 e o maior é 5,98. Na verdade, a gente percebe que os termos, né, eles estão sempre crescendo e se aproximando do número 6. Tá? Então, no final, com essas observações, né, deve ser uma sequência crescente e próxima de 6. Tá? Bom, é aquele negócio. Na verdade, eu calculei aqui os 9 primeiros termos. Né? Eu não tenho garantias de que todos os outros termos, de tal forma que a sequência vai estar sempre crescendo e sempre se aproximando de 6. Né? Então, eu preciso provar isso. Mas escrever esses 9 primeiros termos me indica essa tendência, né? De que eu estou tratando de uma sequência crescente e que tem como limite o número 6. Então, primeiro, vamos provar por indução que essa sequência ela é crescente. Tá? Então, vamos dizer, né, para n igual a 1, é verdade. Né? Se n for igual a 1, temos que o segundo termo aqui, ele vai ser 4. Então, o primeiro termo é 2 e o segundo termo é 4. E 4 é um número maior do que 2, ou seja, se n for igual a 1, verificamos que o segundo termo é maior do que o primeiro. Então, isso já mostra, né, para n igual a 1 que a sequência é crescente. Bom, então vamos assumir que seja verdade para todo número k real maior do que 1. Tá? Então, se eu digo que para todos os termos k, né, os k primeiro termo, a sequência vai ser sempre crescente, vamos ver se o sucessor de k, que é o k mais 1, é maior do que o termo ak. Tá? Então, digamos que ak mais 1 é maior do que k, já que eu digo que a sequência é crescente. Tá? Então, em cada um dos lados, né, em cada um dos membros dessa desigualdade, eu estou somando 6. E em seguida, eu estou dividindo por 2. Então, dessa forma, AK mais 6 sobre 2, se eu olhar aqui a lei de formação, né, da sequência, essa fração aqui representa o termo K mais 1. E essa fração aqui representa o sucessor de K mais 1. Né? Ou seja, é o termo AK mais 2. Tá? Então, dessa forma, eu verifico, né, que AK mais 2 é maior do que AK mais 1. Né? Lembrando que AK mais 2 é o sucessor de AK mais 1. Então, dessa forma, eu provo por indução que essa sequência ela é crescente. Né? Então, dizer que ela é crescente, ela é monótona, claro. E agora, vamos mostrar que essa sequência ela é limitada. Tá? Como a sequência ela é crescente, então significa que ela é limitada inferiormente. Tá? Então, ela é inferiormente por quê? Porque o primeiro termo é 2. Então, como ela é crescente, todos os outros termos são maiores do que 2. Então, significa dizer que todos os termos AN vai ser maior ou igual a 2. Por isso que eu escrevi aqui. Então, ele tem um limite inferior. E esse limite inferior é 2. Tá?
Então, vamos agora provar por indução que essa sequência ela é limitada superiormente. Tá? Então, temos que A1 ele é menor do que 6. Né? Como A1 é 2, ele é menor do que 6. Aí você pergunta, mas por que eu estou usando 6? Eu não olhei lá os 9 primeiros termos e verifiquei, né, que os termos eles estão se aproximando do número 6. Então, eu estou supondo que 6 possa ser o limite dessa sequência. Por isso que eu escolhi aqui o número 6 e vou verificar se todos os termos são menores do que 6. Tá? Então, tenho que o A1 vai ser menor do que 6. Então, verificamos que é verdade para n igual a 1. Que como, né, o A1 é igual a 2. Né, e 2 é menor do que 6. Então, vamos considerar que isso seja verdade para todos os termos. Então, digamos que o késimo termo, né, para n igual a k, né, ele vai ser menor do que 6. Então, dessa forma, eu tenho que AK é menor do que 6. E aí, eu vou somar 6 em cada um dos membros. Né? Então, AK mais 6 e 6 mais 6. Então, AK mais 6 vai ser menor do que 12. E depois eu dividi por 2. Tá? E quando divido 12 por 2 dá 6. E essa fração aqui, pela lei de formação dessa sequência, ele representa o termo AK mais 1, que é o sucessor do AK. Tá? Então, dessa forma, eu verifico que o AK é menor do que 6 e o sucessor dele também. Então, quer dizer que todos os termos são menores do que 6 e os seus sucessores também são menores do que 6. Tá? Então, demonstramos que essa sequência ela é limitada superiormente. Então, só para ficar claro, tá? Eu provei que a sequência ela tem um limite superior e usei o número 6. Mas eu não provei que o limite dele realmente é 6. Tá? Porque, por exemplo, se ao invés do 6 eu tivesse usado o 7, poderia ter dado certo também aqui. E se eu tivesse usado 8, 9, também a desigualdade continuaria verdadeira. Né? Se no lugar do 6 eu tivesse usado o 5, aí a desigualdade ela não ficaria verdadeira, né? Se vocês fizessem esse cálculo. Mas será que existe algum número menor do que 6 que ainda torna essa desigualdade verdadeira? Né? Então, qual seria o menor valor que né, no lugar do 6 que tornaria essa desigualdade verdadeira? Que esse menor valor que será o limite dessa sequência. Né? Então, é isso que nós vamos buscar. Então, vamos identificar quem é o limite da sequência. Então, vamos analisar, né, já que ele dá a fórmula, né, do AN mais 1. Então, o limite de AN mais 1 para N tendendo ao infinito. Então, o AN mais 1 é essa fração aqui, que está aqui. E aí, aplicando a propriedade dos limites, né, esse limite é o mesmo que fazer. O limite de AN mais 6 é igual a sobre 2. Né? E aí eu disse que o limite de AN com N tendendo ao infinito é igual a L. Por que eu disse que é igual a L? Porque essa sequência ela é monótona e é limitada. Então, se essa sequência é monótona e limitada, significa que esse limite aqui existe, tá? Porque a sequência ela é convergente, então esse limite existe. Eu só não sei para onde, mas eu sei que existe. Então, eu disse que o limite de AN com N tendendo ao infinito é igual a L. Então, quer dizer, esse limite aqui do sucessor é L mais 6 sobre 2. Aí, é claro, se o AN tende a um limite L, o seu sucessor também vai tender a esse mesmo limite L para quando N tende ao infinito. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa fração e igualei a L, né? Substituindo aqui, né, o limite de AN mais 1 para N tendendo ao infinito. E aí, resolvendo essa equação aqui, você descobre que L é igual a 6. Então, dessa forma, o limite da sequência é 6. Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo e o conteúdo de sequências, tá? E peço que as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom e alguma dificuldade, alguma crítica sobre os vídeos também, coloquem aí, que aí pode ajudar para uma melhor produção para os próximos vídeos.